Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e bem-vindos a mais um novo episódio da nossa série sobre rotação, onde eu vou falar para vocês um pouquinho sobre duas noções que a gente já viu nesse canal, mas para outro tipo de movimento, que é a noção de trabalho e a noção de energia cinética, ok? Então, para vocês que já viram os vídeos ou já sabem o que é trabalho e energia cinética, vocês já estão reconhecendo as fórmulas que eu escrevi, tá? Não são as fórmulas que a gente vai demonstrar no vídeo de hoje, mas eu achei importante listar elas, porque a gente vai utilizar elas. Então, são todas essas fórmulas eu já demonstrei no canal. Então, caso vocês estejam interessados em ver como é que a gente demonstra tudo isso e de onde que vem essa noção de trabalho e energia cinética, eu convido vocês a verem a minha série de trabalho, beleza? E a partir dessas equações, a gente vai demonstrar todos para o caso da rotação, beleza? Que são casos específicos muito importantes de conhecer. Beleza? Então o primeiro ponto, lembrando para vocês, é o teorema, né, que liga o trabalho à energia cinética. Então nós temos a variação de energia cinética, né, então Kf menos Ki, que igual então a energia cinética de um movimento em translação, a gente demonstrou que é 1 sobre 2 vezes m vezes a velocidade ao quadrado. Então se temos a diferença, e o teorema diz que isso tudo igual ao trabalho, beleza? O trabalho em uma dimensão, obviamente o trabalho variável, é a integral de xi a xf de f dx. Beleza? Isso daqui em uma dimensão, em duas dimensões a gente teria duas integrais, em três dimensões, três integrais. E a noção de potência, que é a derivada do trabalho de acordo com o tempo. Beleza? E a gente demonstrou também que isso daqui é igual a mesma coisa que a força vezes a velocidade, obviamente isso em uma dimensão. Beleza? E assim a gente vai poder demonstrar tudo que é trabalho, energia cinética, o teorema que liga os dois, no caso da rotação. Então vamos para o primeiro teorema, né, que é o teorema também que liga a variação de energia cinética com o trabalho. Beleza? Só que no caso da rotação. Então temos que a variação de energia cinética é igual a 1 sobre 2 vezes a inércia rotacional vezes a velocidade angular, então ômega ao quadrado, né? Então temos o mesmo princípio, né? O 1 sobre 2 se mantém, só que temos a inércia rotacional e a velocidade angular ao quadrado, beleza? Então para demonstrar isso é bem simples, né? Então a gente usa a energia cinética de translação que a gente conhece, então temos K que é igual a 1 sobre 2 mv ao quadrado, beleza? E a gente utiliza a relação, uma das relações mais importantes de mecânica clássica, que é V igual a ômega vezes R, beleza? Também já demonstrei essa fórmula para vocês, né? Então que liga a velocidade retilínea, né? Então a velocidade de translação com a velocidade angular, né? Então que é a velocidade angular vezes R. Beleza? Então, com essa substituição, a gente só, né, como diz o nome, substitui. Então, isso daqui implica que temos ΔK, que vai ser igual a 1 sobre 2 mr ao quadrado ômega f ao quadrado, menos 1 sobre 2 mr ao quadrado ômega i ao quadrado, e tudo isso igual ao trabalho por definição. Beleza? Só que agora, esse mr ao quadrado é o quê? Se vocês lembrarem bem, quando eu apresentei o vídeo sobre a inércia rotacional, né, eu falei que a inércia rotacional de um corpo vai ser a soma desses mr ao quadrado. Se a gente está numa partícula, é simplesmente mr ao quadrado. Então, tudo isso aqui é a inércia rotacional. Então, isso já simplifica e já temos a nossa resposta. Temos que ΔK igual a 1 sobre 2 i ômega f ao quadrado menos 1 sobre 2 i ômega i ao quadrado. E tudo isso igual ao trabalho. Beleza? Então, bem simples, utilizando a relação V igual a ômega F. Então, agora vamos para força, no caso, o trabalho, perdão. Então, o trabalho numa força rotacional é também uma integral, só que muda a variável. Vamos ter um dθ. Então, temos a integral de tal dθ. Beleza? Então, né, tal sendo o torque, obviamente. Então, seria a integral do torque em vez de integral da força. E aí, como é que a gente faz isso? A gente tem que sair do princípio diferencial, né, da definição de trabalho. Beleza? Então, muito importante, no começo dessa série, eu comecei a falar um pouquinho sobre torque. Eu falei para vocês que a única força que importa para a rotação é a força tangencial, né? Se temos uma barra de metal aqui, né, temos uma força F aqui, vai ser uma composta entre a força tangencial, então Ft aqui, e uma força radial aqui, então Fr aqui, né? Se a gente quer ter uma rotação desse lado ou desse lado, a única força que vai importar é a força tangencial. Então, obviamente, a força radial ela existe, só que a gente ignora ela porque ela não tem influência nenhuma, né, na nossa rotação. Beleza? Então, como é que a gente escreveria isso de uma forma diferencial? Né? Então, a gente escreve, primeiramente, que dW vai ser igual a quê? Então, a diferencial do trabalho vai ser igual a força tangencial vezes um elemento de superfície infinitesimal, então ds. Beleza? E qual que seria esse elemento de superfície? Ok? Então, aqui a gente entra no princípio das coordenadas
polares, né, caso vocês não conheçam, né. Então aqui eu vou desenhar as coordenadas cartesianas, então temos x e y, beleza? Só que se a gente quiser definir coordenadas polares, a gente vai definir um raio, que é r, beleza? E como diz polar, a gente quer uma rotação, então a gente vai definir um θ, né, um ângulo, beleza? Então as cartesianas a gente expressa coordenadas entre x e y, e as coordenadas polares a gente representa as coordenadas com r e θ, beleza? E a gente quer saber qual que é esse elemento de superfície aqui, beleza? Qual que seria esse elemento de superfície aqui, beleza? Então, essa superfície aqui é descrita o quê? Ela é descrita como r, né, porque a distância vai ser r, vezes qual rotação a gente quer. Então, uma rotação infinitesimal. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser r vezes dθ, beleza? Esse elemento de superfície é representado dessa maneira. A gente tem a distância r e uma pequena variação de ângulo, né, pouco importa qual, que vai ser o nosso dθ. Então, o nosso ds aqui, isso implica que vai ter dw igual a ft vezes r vezes dθ, beleza? E como temos Ft, a força tangencial, vezes R, essa é a definição do torque. Então isso implica que temos dW igual ao tal vezes dθ. E agora a gente passa a integral. Então vamos ter que W igual a integral de θi a θf de tal dθ. O que demonstra, né, o trabalho de acordo com o torque. E a última forma, mas não menos importante, né, mas ela vai ser simplesmente a consequência, é a potência, ok? Então a potência, a definição não muda, ela vai continuar sendo a derivada do trabalho de acordo com o tempo, né? Só que como o trabalho mudou, né, agora ele é definido como o torque, né, vezes um ângulo, né, a gente vai entender então que a potência vai ser o torque vezes a velocidade angular, beleza? Como é que a gente demonstra isso? Bem simples, a gente só aplica a definição. Então temos que dw sobre dt vai ser igual a tal vezes dθ sobre dt, ok? Então temos a derivada tal é uma constante, né? O torque é uma constante, ele vai sair da derivada. E temos a derivada de uma posição angular. E a derivada, de acordo com o tempo de uma posição angular, é simplesmente a velocidade angular. Então temos tal vezes o. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então um vídeo um pouquinho mais de demonstração, mas muito importante vocês saberem que tudo que a gente definiu na parte de translação e de movimento retilíneo, ele funciona também para rotação, obviamente adaptando as fórmulas, tá? E é muito importante quando a gente começar a misturar os dois movimentos para vocês não se perderem. Beleza? Então a gente se vê para as próximas.